Leitura do dia 9 de janeiro. Você está ouvindo a leitura do livro de Jó. Então ouça a continuação do capítulo 12, a partir do versículo 15 ao versículo 25. O título deste capítulo 12 diz assim: Jó defende-se das acusações de seus amigos. Então ouça o capítulo 12, a partir do versículo 15 ao 25. Eis que ele retém as águas e se secam, e as larga e transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados e aos juízes faz desvairar. Solta a atadura dos reis e ata o cinto aos seus lombos. Aos príncipes leva despojados, aos poderosos transtorna. Aos confiados tira a fala e toma o entendimento aos velhos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. As profundezas das trevas manifesta e a sombra da morte traz a luz. Multiplica os povos e os faz perecer. Dispersa as nações e de novo as reconduz. Tira o coração aos chefes dos povos da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas, sem terem luz, e os faz desatinar como ébrios. Capítulo 13. Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, o sei eu também. Não vos sou inferior, mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos, que não valem nada. Tomara que vos calasseis de todo, que isso seria vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falareis perversidade, e por ele anunciareis mentiras? Fareis aceitação da sua pessoa? Contendereis por Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele como se zomba de qualquer homem? Certamente vos repreenderá se em oculto fizerdes distinção de pessoas. Porventura não vos espantará sua alteza? E não cairá sobre vós o seu temor? As vossas memórias são como a cinza, as vossas alturas como alturas de lodo. Calai-vos perante mim e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes e poria minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas razões, e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Duas coisas somente faze comigo. Então me não esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim, e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei, e tu responde-me. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura quebrantarás a folha arrebatada pelo vento?
E perseguirás o restolho seco? Por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também pões os meus pés em cepos e observas todos os meus caminhos e marcas os sinais dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a veste a qual rói a traça. Capítulo 14 do livro de Jó. Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém, visto que os seus dias estão determinados. Contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que como jornaleiro tenha Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará, nem se erguerá de seu sono. Tomara que me escondesses na sepultura, e me ocultasses até que a tua ira se desviasse, e me pusesses um limite, e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias, e eu te responderia. Afeiçoa-te a obra de tuas mãos. Mas agora contas os meus passos. Não estás tu vigilante sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco, e amontoas as minhas iniquidades. E, na verdade, caindo a montanha, desfaz-se, e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa. Tu, mudando o seu rosto, o despedes. Os seus filhos estão em honra, sem que ele o saiba, ou ficam minguados, sem que ele o perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Capítulo 15. Do versículo 1 ao versículo 25. O título deste capítulo diz: Elifaz acusa Jó de impiedade. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura dará o sábio, em resposta, ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu
escolheste a língua dos astutos. A tua boca te condena, e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que foi nascido? Ou foste gerado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus, e a ti somente limitaste a sabedoria? Que sabes tu, que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura, as consolações de Deus te são pequenas? Ou alguma coisa se oculta em ti? Por que te arrebata o teu coração e por que piscas os teus olhos? Para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para que fique justo? Eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água? Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água? Escuta-me, e mostrar-te-ei, e o que vi te contarei. O que os sábios anunciaram, e o que ouviram de seus pais, e não ocultaram, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o ímpio se dá pena a si mesmo, no curto número de anos que se reservam para o tirano. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, até na paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada. Anda vagueando por pão, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe está perto à mão. Assombram-no a angústia e a tribulação, prevalecem contra ele como rei preparado para a peleja, porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se embraveceu. Amém. Terminei de ler a leitura do dia 9 de janeiro. Na próxima gravação você estará ouvindo a leitura do dia 10, a continuação do capítulo 15 do livro de Jó, do versículo 26 em diante. Então, eu li até o versículo 25. Deus te abençoe. Amém.